Neste episódio do Caminhos da Democracia, eu vou conversar com o cientista político Tassiano Nogueira sobre a evolução do sistema político brasileiro. Professor Tassiano, como é que começou, de onde nós nos inspiramos para chegar ao sistema político atual? Bom, é preciso lembrar que, desde que foi descoberto, o Brasil se tornou uma colônia portuguesa. Então não tínhamos soberania. Nós éramos simplesmente mais uma das colônias de Portugal. Por isso é muito impróprio falar em eleições em sentido amplo, né, até 1821. Por que 1821? Porque em 1808, quando D. João VI, fugindo da invasão napoleônica, chegou ao Brasil, nós passamos a ser a sede do reino. Não mais uma colônia, mas a sede do reino. E aí houve necessidade de se criar todos esses órgãos de Estado que uma monarquia precisa, né? E durante essa estadia, em 1820, D. João VI saiu de lá em 1808, então, aliás, chegou em 1808, saiu em 1807, no fim de 1807, e já estávamos em 1820, quando ele resolve voltar para Portugal sob o risco de perder o trono. Deixou aqui o seu filho. Nós deixamos, na medida em que a corte se retirou, nós deixamos de ser a sede do reino e passamos a ser um Estado, porque tinha um soberano, mas um Estado não soberano, né? Éramos ainda uma dependência política do reino português. Em 1820, se dá a Revolução Liberal do Porto. A mesma coisa tinha acontecido em 1812 na Espanha. Quando as tropas napoleônicas, Napoleão foi derrotado e abandonou os seus domínios, né, houve necessidade evidente de restabelecer a ordem anterior. No caso de Portugal, restabelecer a monarquia com a presença de D. João VI. No caso do Brasil, ele deixou aqui como regente do Brasil, né, o seu filho, D. Pedro I, que em 1822, um ano depois que ele saiu, que ele voltou a Portugal, proclama a independência. Nesse período, entre 1820, quando ele se retira, ele saiu na realidade em 1821, e 1822, nós passamos a ter órgãos de Estado. E, em decorrência da Revolução do Porto de 1820, lá se convocou uma Constituinte. E a essa Constituinte compareceram os primeiros representantes brasileiros. Foi a primeira eleição geral realizada no Brasil, não para uma corte brasileira, mas para uma Constituinte portuguesa, império do qual nós fazíamos parte. Essa foi a primeira eleição geral do Brasil, né? Os nossos deputados os representantes brasileiros tomaram parte nessa Constituinte portuguesa, chamava-se Cortes Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa, e a partir de lá houve, evidentemente, o dissenso, porque eles eram tratados como súditos do rei, etc., não como uma nação independente. Ao mesmo tempo em que aqui no Brasil, o primeiro ministro brasileiro da corte de D. Pedro I foi exatamente José Bonifácio, que o convenceu a convocar uma pré-constituinte que se chamava Conselho dos Representantes, Conselho dos Procuradores das Províncias, que se reuniu durante algum tempo, né? A partir dessa convocação se estabeleceu. A partir da independência, né, isso foi em 1821, em 1822 esse conselho começou a funcionar, em 7 de setembro proclamou-se a independência. Aí foi necessário, nós passamos a ser uma nova unidade, né, no mundo soberano, ou seja, era o Império do Brasil, né? Foi aí que foi convocada, em 1824, a primeira Constituinte genuinamente brasileira. Em 1823. Em 23. Ela se reuniu no dia 3 de maio de 1823, né? E funcionou como corte, e aí foi o grande
o grande erro cometido, o grande erro político cometido, porque era para elaborar uma Constituição. Se ela é constituinte, não deve ter capacidade para fazer legislação ordinária. Mas os deputados começaram a votar também leis ordinárias, e isso criou um conflito com o imperador. Com o imperador Pedro I, que era muito impulsivo, etc. Na noite de 11 para 12 de novembro de 1823, ele dissolveu a Constituinte e prometeu, em seguida, como foi vaiado no Tédéon, que se fazia no dia 12, ele foi vaiado e gritava: viva o imperador, os asseclas dele, e a multidão respondia: viva o imperador enquanto constitucional, viva o imperador enquanto constitucional. Ele viu que haveria reação natural, como já tinha havido outra em 1817, com a Revolução Pernambucana, né? E iria haver outras também. E aí ele resolveu convocar outorgar uma Constituição, que foi a primeira Constituição brasileira, promulgada no dia 25 de março de 1824, e transformamos num país soberano com todos os requisitos de uma monarquia parlamentarista, né? Ou seja, os primórdios da nossa história constitucional foi bastante tumultuado. Bastante tumultuado. Como é a de emancipação de cada país que é colônia, e quando se emancipa, evidentemente, tem conflito com o que era a sede do Império, como era o caso do Brasil com Portugal. Essa primeira Constituição é muito interessante porque ela foi outorgada, ela não foi votada pela Constituinte, que tinha sido dissolvida. E foi a Constituição que mais durou no Brasil, durou 65 anos. E quem a elaborou? O Dom Pedro I, evidentemente, que acolitado, aconselhado, né, pelos juristas que havia no Brasil. Hoje não existe uma autoria determinada para esse texto? Não, determinada não, porque o imperador modificou certas coisas, o Arquivo Nacional tem o rascunho e tal, e as emendas que ele fez também, etc. Então, nós nos transformamos numa monarquia constitucional, né, já com uma Constituição hereditária, portanto, e essa hereditariedade vai se consumar depois em 1840, quando em 1831 ele deixa o Brasil e deixa o seu filho menor, com 5 anos de idade, Dom Pedro II, para continuar a obra dele. Em 1840, com 15 anos, ele foi o chefe de Estado mais jovem do mundo, porque tinha 15 anos, a Câmara votou a maioridade dele, e levaram a ele, perguntavam se ele aceitava, e ele disse: aceito já. E governou o Brasil exatamente a partir dessa data até 1889, com essa mesma Constituição que durou 65 anos, teve apenas uma emenda. É a Constituição mais sintética que o Brasil já teve. Em 89 veio a Proclamação da República. Exatamente, né? Em 88 liberou-se a escravidão. Foram 20 e poucas legislaturas. O Brasil teve uma vida constitucional absolutamente normal, como qualquer outro país emancipado, né? E até 1888, quando vem a abolição da escravidão, e, evidentemente, o sustentáculo do trono eram os escravos, era o sistema escravocrata. Ele perdeu o apoio daqueles que eram proprietários de escravos e proclamou-se a República. Foi proclamada, né, no dia, já se sabe, dia 15 de novembro de 1889. É interessante que o Senado se reuniu no dia 15, depois de proclamada a República, o Senado do Império. Até que alguém disse: o que estamos a fazer aqui? Não somos mais senadores. Já foi proclamada a República, não há mais Câmara e, portanto, também não há senadores. Aí é que eles se deram conta de que não podiam ser mais vitalícios, etc. Os senadores durante o Império eram vitalícios. E os deputados tinham um mandato de 4 anos. Então, veja, de 1824, data da Constituição, até 1889, uma Constituição com uma só emenda, isso é extremamente raro. Nem os Estados Unidos conseguiram isso. Bom, com a República, com a proclamação da República, mudou-se o sistema de governo, mudou-se a forma de Estado, mudou-se a forma de governo e tudo isso. O Brasil, que era o Estado unitário, passou a ser um Estado federado. O Brasil, que era uma monarquia, passou a ser uma república. E o que era um arremedo de parlamentarismo passou a ser um presidencialismo.
Ou seja, o Brasil fez em 1889 o que os Estados Unidos fizeram em 1776. Né? E, de certa forma, continuamos nesse mesmo modelo básico. Exato. Sendo o seguinte, essa segunda Constituição brasileira, que é a Constituição de 1891, promulgada no dia 24 de janeiro de 1891, o Congresso se reuniu em 15 de novembro, quando fez um ano da Constituição, da Proclamação da República, e em menos de 2 meses fez essa Constituição. Essa Constituição durou 40 anos. Teve uma emenda. Então, nós tivemos 105 anos com 2 Constituições, cada uma com uma emenda. A República tem diversas fases, mas ela vai durar até 1930. Em 1930, a Revolução de 30 derruba os governos que vinham desde 1889, se estabelece um governo provisório que durou 4 anos, né, com a Revolução de 30, governo provisório. O presidente Vargas, que era o chefe político da Revolução, governou durante 4 anos por decreto. Em 32 houve a Revolução de 1930, uma revolta de São Paulo, a Revolução Constitucionalista, para que ele... Em 32. Em 33 se reuniu essa Constituinte. Em 34 fez a nova Constituição brasileira, a primeira Constituição, a segunda Constituição republicana, que durou 3 anos. 3 anos. Até teve o Estado Novo. 3 emendas. Em 1937, ele decretou o Estado Novo, deixamos de ser uma democracia, passamos a ser um Estado autocrático, uma autocracia, uma ditadura. Essa é a palavra, não tinha Congresso, não tinha nada, não havia parlamento, não havia direitos humanos, não se garantia nada, porque o próprio judiciário era submetido, e isso vai durar até 1945, de 37 a 45, quando a nação deu um basta. Logo depois da Segunda Guerra, exatamente, com os ares de redemocratização do mundo, a derrubada das ditaduras, das terríveis ditaduras nazista, fascista, etc. O Brasil entra nessa onda e faz a Constituinte de 46. 46. E é uma coisa interessante. O último escalão, o Brasil mandou 25 mil homens para lutar na Segunda Guerra, né, incorporado ao 5º Exército Brasileiro. 25 mil homens foram lutar lá. Está lá o Monumento dos Pracinhas. E, sintomaticamente, esse último contingente chega ao Brasil de volta, terminada a guerra, né, depois de livrar o mundo do nazismo, do fascismo, etc. Ele chega ao Brasil no dia 5 de outubro. No dia 29 de outubro, o presidente Vargas, que era ditador, é derrubado pelo Exército, né, toma posse o presidente do Supremo Tribunal Federal e já havia... as eleições se realizaram no dia 2 de dezembro para uma nova Constituinte que promulga a Constituição de 46. Ela durou 18 anos. Né? Foi uma Constituição liberal, etc. Foi uma Constituição feita com um mínimo de participação popular, que houve também, né? Não foi só na de 88, até que chegamos, ela durou até 64, que veio o regime militar, e aí é o regime dos atos institucionais. Sintomaticamente, o ato institucional do dia 9 de abril, né, não tem número, de 64 não tem número, é ato institucional. A partir daí, eles acreditavam que esse ato institucional resolveria tudo. Não resolveu. E aí tiveram que baixar o ato institucional número 1, 2, número 3, etc. E aí veio o regime militar, né, que dura de 1964 até, na realidade, 1988. É possível dizer que em 1985, com a eleição do Tancredo, que falece, já era uma eleição que põe fim ao regime militar. Mas é preciso lembrar que o presidente Tancredo foi eleito pelo mesmo colégio eleitoral que elegeu os seus antecessores. E ele iria governar, se tivesse governado, com decreto-lei, com tudo que havia do regime militar. Né? Então não se pode dizer que foi uma eleição democrática, foi uma eleição indireta, inclusive. Né? O povo não teve participação, foi eleito por um colégio eleitoral. Né? Que o Figueiredo, inclusive, para permitir a eleição dele, foi obrigado a aumentar o número de delegados dos estados, que eram de 3 da Assembleia Legislativa, para 4, para poder ter maioria e eleger o Tancredo. Né? Aí estamos com a Constituição de 1988. Ou seja, o que consolidou essa nova etapa democrática foi mesmo a Constituinte de 88. Sem dúvida, né? Que é a Constituinte que já tem 22
22 anos, lamentavelmente não seguiu os padrões anteriores, porque em 22 anos já teve 72 emendas, 6 de revisão e 66 de rito ordinário. É muita emenda para uma Constituição só. Professor Tarciano, muito obrigado por essa entrevista. Vocês acabam de assistir mais um episódio de Caminhos da Democracia. Até o próximo programa.